Bem-vindo ao nosso canal no Spotify. Você ouvirá agora uma mensagem do nosso pastor Daniel Ventura. Deus o abençoe e fale ao seu coração. Fim de ano, normalmente, é um período na nossa trajetória que agita a nossa alma. A gente parece que vai chegando no final do ano, as coisas começam a se acelerar. O pessoal que trabalha aí sabe muito bem do que eu estou falando. Parece que todo mundo deixa as coisas para acontecer no mês de dezembro. E aí todo mundo quer colocar em ordem, em dia, o que não conseguiu de janeiro a novembro, exatamente no mês de dezembro. Só que junto com essa correria estão os nossos planos, estão as nossas metas. De quê? De que logo, logo vai entrar um novo ano e com esse novo ano, novas metas, novos sonhos, novos planejamentos, e a nossa alma começa a ficar inquieta. E a gente, consequentemente, de forma consciente ou não, a gente começa a tratar o ano novo como se o ano novo, como se uma mudança de calendário fosse capaz de curar algo que, por vezes, a gente não consegue sequer explicitar. E nós temos vivido, essa foi uma das mensagens que recorrentemente eu disse durante o ano de 2025, de que somos marcados por uma era midiática, que nos colocou numa postura novel de vida, de tentar transparecer o que realmente nós não somos. Nós nos tornamos alguns avatares que são conduzidos pelos filtros do seu Instagram, do seu Facebook, do seu TikTok. E aí a gente está conduzindo a vida, está escrevendo a nossa história, estamos encerrando o ano de 2025, muitos acreditando que viver agora a transição de 25 para 26 é viver uma cura, uma transformação, uma renovação daquilo que está dentro de nós. Por isso que eu acredito que a pergunta mais profunda que nós podemos fazer neste último domingo de 2025 não é necessariamente o que a gente vai fazer em 2026. Quais são os planos que nós vamos executar em 2026? Eu acho que a pergunta mais importante para executarmos nesses últimos dias de 25 é: que história eu vou viver em 2026? Que tipo de vida eu vou viver em 2026? E por que eu digo isso? Porque não existe vida neutra. Ou você vive a sua própria narrativa, e aí você vai criando enredo, você vai criando uma história, você vai desenvolvendo um ritmo e tentando estabelecer desfechos para a sua jornada. Ou definitivamente você aprende a viver a sua vida debaixo da narrativa de Deus. Ou você vai ser conduzido pela sua história, ou você vai se submeter à boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Porque eu já disse, essa é outra palavra que recorrentemente eu trouxe em 2025, e aqui é quase como uma pequena retrospectiva do que aprendemos durante esse ano, é de que o nosso medo real e genuíno não é da morte. Nós aprendemos que a morte é universal. Esse auditório não tem mais um século de vida. O que aprendemos no ano de 2025 é que o nosso maior medo é chegar no final da nossa jornada, olhar para trás e perceber que nós não vivemos a vida como deveria ter sido vivida. Porque a gente vai descobrindo, à medida em que a gente vai terminando o nosso enredo e vai se programando praticamente para sair de cena, é de que o que de fato vale na vida a gente não pega, a gente não compra. E nós deveríamos ter aprendido isso como geração pandêmica. Há quase 6 anos nós fomos impactados por um fenômeno que colocou o planeta de joelhos, que nos mostrou que não bastava ter influência, não bastava ter dinheiro, porque essas coisas não são capazes sequer de garantir mais um dia de vida. Então, o que define uma jornada longeva e saudável é como a gente conduz a nossa vida, como a gente conduz a nossa história. E aqui, exatamente neste ponto, a Bíblia nos surpreende.
E por que a Bíblia nos surpreende? Porque a Bíblia, diferente do que algumas pessoas imaginam, não é simplesmente uma coletânea de histórias e relatos antigos. O que a Bíblia traz para nós, por detrás daquilo que inclusive somos capazes de ler, são tesouros. São ensinos preciosos que, uma vez encontrados e praticados, faz com que a nossa jornada, aí sim, se torne uma jornada significativa. E o que eu quero pensar nessa manhã é como que a gente, então, se propõe a viver, aproveitando esse tempo de transição, de reflexão, de construção, de planejamento, uma vida extraordinária. Porque quando a gente vai lendo o texto sagrado, parece que a gente tem simplesmente relatos de histórias de reis, de conquistas de terras, de movimentos políticos, de escolhas humanas ruins e consequências dessas escolhas ruins. Mas quando a gente vai para o texto e descobre aquilo que está por detrás do texto, nós encontramos os segredos que tornam, inclusive, o tema da nossa reflexão nessa manhã, para que a gente consiga viver uma vida extraordinária. E o que está por detrás dos relatos? É essa iluminação que recebemos do Espírito Santo de Deus quando nos colocamos diante da sua palavra. E ele abre os nossos olhos e nós começamos a ver não apenas o que aconteceu na história, mas aquilo que Deus estava realizando quando tudo estava acontecendo. Porque esta é uma verdade que a gente precisa levar para a vida. A sua história, a sua existência não está solta no cosmos. Você não é fruto do acaso. Você não é fruto da junção das estrelas, dos números que no ano tal se ordenaram e aí a partir da sua ordenação fez com que você surgisse. Não, você é fruto da mão de Deus, obra-prima da criação. É o que a palavra de Deus nos diz e é o que cremos. Algo que hoje, inclusive, a ciência chega num determinado ponto em que ela reconhece há algo para trás disso, para além disso. Só que nós damos nome para isso, nós cremos nisso. A nossa vida acontece debaixo dos olhos de Deus. A nossa vida é vivida em Deus. É isso que as Escrituras nos contam. Nele nós existimos, nele nós vivemos e nele nós nos movemos. E o grande desafio é a gente aprender a viver a vida enxergando Deus na vida. Para caminharmos com esse Deus. A gente não faz ideia o que nos espera em 2026. Um ano de eleições, um ano de Copa do Mundo, um ano de incertezas econômicas, políticas, numa perspectiva humana, meramente humana, fria, numa leitura dos fatos, não há muita expectativa para 26 e para 27. Mas a nossa vida não é condicionada e direcionada a partir dos prognósticos humanos, não. A nossa vida precisa ser vivida debaixo dos olhos de Deus, de mãos dadas com as mãos de Deus. Certos de que com Ele nós somos mais do que vencedores. A despeito daquilo que está acontecendo ao nosso redor, com Deus nós somos mais do que vencedores. Então, coloca isso no seu coração. Primeira lição que eu quero que você introjete na sua alma. Uma vida extraordinária não é uma vida sem problemas. Nós vamos ter dificuldades em 2026, sim. Pode ser que em 26 você tenha que enfrentar uma enfermidade, pode ser que em 2026 você tenha que enfrentar uma dificuldade econômica, talvez algum problema seja gigante diante da sua vida, da sua história. Não olhe para isso como se os céus estivessem numa conspiração contra você, porque isso tem um nome, isso se chama contingências da vida. Então a gente precisa sair de 25 e entrar em 2026 com maturidade e entendimento de que a vida possui as suas intempéries, a vida possui os seus altos e baixos. O próprio Senhor Jesus Cristo deixa isso registrado nos evangelhos para nós. Olha, vocês vão passar por problemas, por tribulações, por dificuldades, mas
erga a cabeça, tenha um bom ânimo, porque eu venci e eu estarei com vocês. Por isso que o segredo de uma vida extraordinária é a consciência de que, a despeito dos problemas, eu vivo uma vida com Deus que vê e governa essa história. Eu vivo uma vida com Deus, que é o sustentador de tudo e de todos. Então, antes de você entrar em 26, talvez seja necessário nessa manhã você tomar aqui uma decisão de como que você vai ler a sua vida. Você pode ler a sua vida como se fosse um noticiário de fatos, ou você pode ler a sua vida como se fosse uma vida vivida debaixo da mão do Deus Todo-Poderoso. Uma vida vivida e marcada pelo amor de Deus, vivida e marcada pela graça de Deus, vivida e marcada pela bondade de Deus. E para entender isso, eu quero convidar você a voltar comigo ao tempo do povo de Israel, especificamente durante o reinado do rei Salomão, e você conhece muito bem a história. Salomão foi um dos homens mais privilegiados da história. Recebe não apenas sabedoria, mas é dotado de riqueza incontável em suas mãos, e por conta da sua sabedoria e da sua riqueza, é um dos homens mais influentes da história da humanidade. Só que junto a tudo isso que ele recebe, ele tem um chamado, e esse chamado é viver uma vida com inteireza diante de Deus. E se alguém olhasse para Salomão, diria o seguinte: é uma vida que eu queria ter. E às vezes nós somos tentados a andar pela vida olhando para determinadas pessoas e a partir simplesmente daquilo que enxergamos, pré-definirmos ou conceituarmos de que aquilo é uma vida extraordinária. E alguns, talvez, olhando para Salomão, diriam o seguinte: sim, é um homem cuja vida é extraordinária. Por quê? Porque tem riqueza, tem poder, tem influência, tem sabedoria. E por fora era isso que enxergávamos: prosperidade, estabilidade. Alguém olhando a vida de Salomão à distância diria o seguinte: esta é uma vida com tudo no seu devido lugar. Mas quando nós vamos nos aproximando da vida de Salomão através da história, nós vamos ver registrado no primeiro livro dos Reis, no capítulo de número 11, algo extremamente sério. Que apesar de tudo aparentemente estar em ordem na vida de Salomão, havia algo em desordem que comprometeu a sua vida e a sua história: o seu coração. Uma vida aparentemente ordenada, mas cujo coração estava desordenado, porque estava dividido. Acompanhe a leitura que faço e que inclusive será projetada de 1 Reis capítulo 11, do verso 11 ao verso 13, quando o Senhor se dirige então a Salomão e diz: já que esta é a sua atitude, e você não obedeceu à minha aliança, nem aos estatutos que ordenei a você, certamente tirarei de você o reino e o darei a um dos seus servos. No entanto, por amor a Davi, o seu pai, não farei isso enquanto você viver. Eu o tirarei da mão do seu filho. Contudo, não tirarei dele o reino inteiro. Eu darei ao seu filho uma tribo por amor a Davi, o meu servo, e por amor a Jerusalém, a cidade que escolhi. O texto mostra de forma clara, e a história evidencia isso, que o problema de Salomão não começou com a sua queda diante de um grande abismo. O problema de Salomão começa com pequenas concessões. Pequenas concessões. O livro do Kohelet, o livro dos Eclesiastes, nos conta que havia um perfumista que havia preparado talhas para que, através daqueles volumes, cada talha 120 litros, pudessem tornar-se renda, transformando aquelas águas, através da sua habilidade, em bons perfumes. E ele deixa ali cada talha com seu aroma, curtindo, até que numa das suas voltas e rondas para saber como estava o desenvolvimento aromático das talhas, ele se aproxima de uma talha e percebe que todo o seu conteúdo estava apodrecido. Quando então ele percebe e se atenta que naquela talha havia uma pequena mosca
que talvez atraída pelo aroma, pousou e morreu. E olha que coisa interessante. São 120 litros na relação desproporcional contra uma mosquinha. Uma pequena mosca. E essa experiência nos mostra o poder que as pequenas coisas têm para destruir as grandes coisas. O poder que as pequenas concessões têm para nos levar a quedas abismais. É um pai que educa sua filha, educa o seu filho durante 14, 15, 16 anos, e bastam 5 minutos de uma má influência dentro de um vestiário numa escola para comprometer uma história de vida, para comprometer o nome e o legado de uma família. Pequenas concessões que nos conduzem a abismos. E o que Salomão foi fazendo foram concessões justificadas, concessões repetidas, que aos poucos foram tomando o seu coração, aos poucos foram distanciando ele do projeto dele de Deus. E Deus, quando vê isso, chama isso de infidelidade. Porque se tem uma das características que nós humanos projetamos para com Deus, para entender Deus, e Tiago faz isso, é de que o nosso Deus é um Deus ciumento. No bom sentido, o nosso Deus é um Deus ciumento. Ele não divide o lugar dele na sua vida e na sua história com outra pessoa, com outro, entre aspas, Deus. E por que eu digo entre aspas Deus? Porque você sabe que só existe um Deus sobre tudo e todos. O restante são invenções humanas. Tem olhos, mas não vê, tem boca, mas não falam, tem pés, mas não andam, tem mãos, mas não tocam. São invenções humanas. O único Deus, Criador dos céus e da terra, cuja revelação está posta nas Sagradas Escrituras, é o Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E por conta da infidelidade de Salomão, ele anuncia disciplina. E o que deveria gerar temor não era a disciplina, era o diagnóstico. Porque o problema, e nós não somos capazes de abandonar Deus de uma vez, de repente, é exatamente essa tentativa de manter as aparências. A aparência da fé, a aparência da rotina, a aparência da estrutura, a aparência da vida religiosa. E aí, aos poucos, nós vamos nos perdendo por dentro. E como que eu vejo isso aqui? É o que a gente vê no nosso Brasil. Nós somos um país hegemonicamente cristão. 51% da população brasileira se diz cristã. 50% católicos e 31% evangélicos. Agora, como que um país hegemonicamente cristão tem colecionado dados de corrupção, de imoralidade, de injustiça? Como nós temos colecionado? Por conta disso. Concessões, pequenas concessões. E aqui aparece um detalhe que nos alcança diretamente. Deus, ele anuncia o juízo dele. Mas há uma expressão aqui que é confortadora. Ele preserva a esperança por amor a Davi. Existe disciplina, existe consequência das escolhas, mas por detrás, o que o texto nos mostra é que existe também uma fidelidade de Deus. E glórias a Ele por isso. Porque Deus não está sujeito ao humor das circunstâncias. Deus está sujeito ao seu caráter. Deus é amor, Deus é justo, Deus é bom, Deus é misericordioso, e é isso que rege a sua boa mão. E eu quero ler um trecho de 2 Samuel 7, e lá no capítulo 7 de 2 Samuel, a gente vê Deus prometendo a Davi casa e reino, e estabelece com este homem, conhecido como o homem segundo o coração dele, uma aliança. Uma aliança que começa em Davi, que atravessa as gerações de Davi. Só que essa promessa que Deus derrama sobre Davi e sobre as suas gerações não é justificativa para que o filho de Davi cometa pecado ou viva uma vida de pecado.
Veja o que nos diz os versos 14 e 15 de 2 Samuel, capítulo 7. Eu serei o seu pai e ele será o meu filho. Quando ele cometer algum erro, eu punirei com varas de homens, com açoites aplicados por homens. Contudo, nunca retirarei dele o meu amor, como retirei de Saul, a quem tirei de diante de você. O que o texto está mostrando para nós aqui? Diante das nossas escolhas e da liberdade que temos de definir as nossas caminhadas e as nossas jornadas pela vida, quando houver desvio de conduta, quando houver decisão deliberada de desobediência, haverá consequência. O amor de Deus não tira a consequência das nossas escolhas. Você, hoje e eu somos fruto das escolhas que tomamos na nossa vida. E o que seremos daqui 5, daqui 10, daqui 15, daqui 20 anos, onde estaremos, será fruto diretamente das decisões e das escolhas que tomarmos a partir de hoje. E a despeito disso, Deus nos ama. O amor de Deus não é influenciado por isso. E nós precisamos compreender exatamente isso. Porque as nossas escolhas e o amor de Deus não são rivais. São duas questões reais e distintas. E nós precisamos compreender isso e guardar os nossos corações de duas mentiras muito comuns. Primeiro, uma mentira que, vez por outra, eu vejo pronunciada no arraial cristão brasileiro, que é do determinismo espiritual, que diz assim: tanto faz o que eu faça, Deus já determinou. Deus tem um plano para cada criatura. Alguns sacam Romanos 8:28 como uma forma determinista. Como se tudo o que acontecesse na vida e na história fosse fruto de uma decisão arbitrária de Deus. Afinal de contas, não cai uma folha sem que não seja da vontade de Deus. É uma leitura envesada a partir de um olhar determinista. Só que esse olhar determinista tira de nós a responsabilidade, tira de nós a trajetória do arrependimento e faz com que a gente use a soberania de Deus como desculpa. Está dando errado, por quê? Porque Deus quis. Aconteceu isso, por quê? Porque está no plano de Deus. Mentira. Vocês já têm aprendido isso. A segunda mentira é do triunfalismo religioso. Então, se há promessa, se Deus é bom, se Deus é justo, se Deus é misericordioso, então eu posso viver a minha vida do jeito que eu bem entender, porque afinal de contas não vai ter correção, vai ter amor. Tem gente pregando por aí que não tem inferno, não tem vida eterna longe de Deus. Todo mundo vai para o céu. E aí o que eu faço com Jesus? O que eu faço com Deus que há uma semana celebramos aqui, que se fez carne e habitou entre nós, e na condição de homem foi obediente até a morte e morte de cruz? O que eu faço com o sofrimento dele, com o sangue que ele derramou na cruz, se afinal de contas, no final, não interessa como você viveu a sua vida? Mentira. Então guarde isso com cuidado. A promessa de Deus, o amor de Deus, a graça de Deus não isenta nós individualmente, cada um de nós, das nossas responsabilidades. Está lá o Éden, capítulo 3 do livro dos Gênesis. Um estudo de caso para mostrar para nós isso. De que Deus sinalizou que se tocassem na árvore do conhecimento do bem e do mal, morreriam. E arbitrariamente a humanidade, representada pelo casal Adão e Eva, olharam para a árvore, olharam para Deus e disseram o seguinte: eu vou viver sem o Senhor, e tocaram na árvore. E morreram. Morreram não na condição física de cair mortos, estirados no chão, mas morreram porque perderam a convivência plena com Deus, foram expulsos da presença de Deus. E o que não faltam entre nós hoje, enquanto humanidade, são mortos-vivos, pessoas que andam, pessoas que falam, pessoas que trabalham, mas que estão mortos, espiritualmente mortos. Então precisamos entender isso. O amor de Deus, a graça de Deus, a bondade de Deus não elimina a santidade. Essa vida que precisa ser vivida debaixo dos olhos de Deus, com a consciência. Deus está vendo e eu preciso agradar o coração desse Deus. Salomão morre e o drama explode porque o povo está sob um processo de coerção política e pede alívio. E Roboão, que assume o lugar, endurece
a mão e aumenta a carga sobre o povo. E o resultado dessa sobrecarga é uma ruptura histórica. Vocês sabem que o povo de Israel é dividido em 12 tribos. E há uma ruptura entre 10 tribos e 2 tribos. E o que acontece exatamente aqui é que 10 tribos se separam e seguem Jeroboão. E se alguém olhando para a história pudesse definir o que aconteceu, diria o seguinte: olha, é erro político, foi uma decisão errada. Houve arrogância administrativa, crise social, mas nós não lemos o texto simplesmente com aquilo que os nossos olhos enxergam. Nós precisamos entender o contexto, precisamos pedir a iluminação do Espírito Santo de Deus, que vai nos mostrar uma história atrás da história. E quando nós olhamos para a história atrás da história, Deus havia prometido por meio do profeta Aías, e aqui está o ponto, que a divisão do reino não seria um acidente de percurso. A divisão do reino era um juízo divino sobre o pecado de Salomão. Salomão arbitrariamente decidiu viver um coração dividido e, por consequência do seu coração dividido, o povo seria dividido. O texto diz que o desfecho vinha do Senhor, 1 Reis 12, 15. O rei não ouviu o povo, pois essa mudança nos acontecimentos vinha da parte do Senhor, para que se cumprisse a palavra que o Senhor havia dito a Jeroboão, filho de Nebate, por meio do silonita Aías. E aqui está um ponto essencial para nós não confundirmos as coisas. Deus não perdeu o controle da história, mas Deus não é o autor do mal. Deus não é o autor do pecado. Roboão é responsável pela dureza. Jeroboão é responsável pela sua liberdade por atos de idolatria. São decisões voluntárias, mas ainda assim não saiu de debaixo dos olhos de Deus. Ainda assim não saiu da onisciência de Deus. É como se você e eu... Melhor, eu vou pegar aqui o Fagner como exemplo. É como se eu e Fagner assistíssemos a um jogo de futebol antecipadamente. E ao terminar o segundo tempo, o time A vence o time B de 3-1. E só para deixar o Fagner feliz, o time A é o Flamengo e o time B é o Vasco. E aí nós vamos reunir todo esse auditório. E esse auditório, então, vai assistir ao jogo. Só que antes do jogo começar, eu e o Fagner dizemos o seguinte: olha, é 3-1 para o Flamengo. Vocês começam a assistir o jogo, passa o primeiro tempo, passa o segundo tempo, termina o segundo tempo, resultado do jogo, 3-1. Pergunto: o fato de nós termos tomado conhecimento antecipado de vocês significa que nós influenciamos no resultado do jogo? Sim ou não? Não. Concorda que o jogo rodou, os jogadores se dedicaram e o resultado foi fruto da entrega e do trabalho de cada um daqueles times? O fato de Deus conhecer a história e estar sobre a história com a sua mão, com os seus olhos, não significa que Ele está fazendo com que as coisas aconteçam arbitrariamente. Significa que a história está sendo conduzida de forma liberal. Cada indivíduo com seu livre-arbítrio. E Deus saber dos acontecimentos por conta da sua onisciência, por conta da sua soberania, não anula a liberdade. E é exatamente isso que nós precisamos entender. Que é o primeiro movimento dessa reflexão. Antes de entrar em 2026, reconheça que Deus está governando a história. Há fatos que você vê e há fatos que você não vê. Porque há fatos que são fruto da mão humana, há fatos que são consequência das decisões humanas, e há um governo celestial sobre tudo e sobre todos que vê o que está acontecendo. E isso tem que trazer, inclusive, esperança ao nosso coração. Por quê? Porque cada um de nós, enquanto humanidade, dará conta de si. Prestará um relatório diante do justo juiz. Porque se do contrário,
nós vivermos as nossas vidas, a vontade é que cada um pegue um porrete de ferro e saia por aí aplicando a sua própria justiça. E nós precisamos entender isso. Apesar da liberdade, apesar da livre escolha, apesar da maldade se agigantar diante dos nossos olhos, não porque nasce das mãos de Deus, mas porque nasce do coração corrompido da humanidade, Deus não perdeu o controle da história. Todos teremos que apresentar a nossa vida, o nosso relatório diante dele. Por isso que nós precisamos entender, Deus nos responsabiliza por nossas decisões voluntárias. Deus não vira refém delas. Deus é juiz sobre elas. Agora, a gente precisa tomar um cuidado tremendo espiritual aqui. Confundir esse Deus governa com eu vou ficar tentando decodificar em 2026 tudo como a mão de Deus, como o dedo de Deus. Isso é presunção. E o que a Bíblia nos convida é a confiança, ao entendimento de que Deus está olhando e acompanhando tudo o que se passa conosco. Há coisas que nós vamos compreender, mas há coisas que nós não vamos compreender. E a pergunta que tem que pairar no nosso coração não é: por que isso aconteceu? Por que isso aconteceu comigo? A pergunta mais sábia aqui é: como que eu vou responder a Deus agora? Como que eu vou continuar conduzindo a minha vida com fidelidade, com amor a Deus diante dessa situação? É nesse momento que a gente prova o nosso amor para com Deus, a nossa fidelidade para com Deus, a nossa confiança para com Deus. O que você viveu em 2025, as lutas, as dificuldades, as alegrias, as tristezas, as conquistas, as perdas, as quedas, os recomeços. Acredite, nada disso esteve fora dos olhos de Deus, fora do alcance de Deus. Deus tem acompanhado a sua vida. Agora, isso não significa que tudo foi bom, que tudo foi justo, que tudo foi aprovado. O que significa, e a gente precisa entrar em 2026 entendendo isso, é que nós ainda estamos num plano de existência que não foi planejado por Deus. Essa vida não é plano de Deus. Essa vida é consequência do pecado da humanidade. Nós fomos expulsos do jardim, da convivência plena com Deus. E estamos agora debaixo de uma nova natureza, a natureza adâmica, egoísta, corrompida. E que a gente dá, inclusive, nomes carinhosos. É o jeitinho brasileiro. É tirar uma vantagenzinha, é a mentira branca. E a gente vai dando nomes fofuchinho, bonitinho, para coisa errada. Está errado. O problema do nosso país não é partido. O problema do nosso país não é um indivíduo. O problema do nosso país é uma cultura impregnada. Há um projeto de deseducação do país. Projeto. Por isso que a gente vive essa vergonha no que diz respeito à estrutura educacional, à estrutura de segurança, à estrutura... Por quê? Porque já está impregnado em tudo quanto é lugar. Temos tudo para ser a maior potência do planeta. Mas tem, sabe, um vírus, e aí está a nossa pandemia, que faz com que usemos a nossa liberdade com qual propósito? Ema, cada um com seu problema. O que importa é o que vem para o meu pilão aqui. Só que isso maltrata, isso gera uma consequência coletiva. Por isso eu queria te convidar, antes de você montar a sua agenda, o seu checklist, os seus sonhos para 2026, intitulados como aquilo que você quer, entre 2026, definindo a quem eu vou adorar em 2026, que princípios eu vou seguir em 2026, o que vai nortear os meus passos em 2026, é o que? A minha vontade? É o meu jeitinho? Ou eu vou viver uma vida com a disposição de agradar o coração de Deus?
Porque coloca algo no seu coração. Ano novo não cura coração dividido. Uma nova folhinha no calendário não transforma a alma. O que vai definir a harmonia na sua casa, estrutura dentro do seu casamento, paz no seu lar, não é o ano de 2026. A gente não vive aqui submisso à numerologia, não. O que vai definir isso são as posturas que nós vamos adotar durante o ano de 2026. Então, um ano diferente não começa pelo planejamento. Um ano diferente começa pelo altar, pela decisão espiritual de que eu vou reger a minha vida de acordo com a vontade de Deus. Segundo movimento, entenda que Deus governa a história e te chama para obedecer dentro dela. E Jeroboão aqui é prova de que providência não é aprovação. Jeroboão está dentro do enredo, mas isso não justifica, diante dos olhos de Deus, a idolatria dele. Jeroboão, de forma arbitrária, livre, decide misturar medo com culto. Ele cria atalhos para manter o controle e troca sua fidelidade a Deus por estratégia política. Ele cria um sistema religioso funcional. Qualquer semelhança com a realidade não é coincidência. Porque o que temos visto é uma deturpação da Igreja de Jesus Cristo. Eu me sinto cada dia mais envergonhado com o que alguns têm transformado o ofício pastoral no Brasil. Essa semana, todos nós fomos noticiados de uma igreja batista lá no Distrito Federal, cujo líder da igreja está sendo intitulado hoje como serial adúltero, promíscuo, pedófilo. E vocês não fazem ideia da dificuldade que é se apresentar como pastor nesse cenário. Líder de uma comunidade de fé nesse cenário, porque qual que é a minha diferença da diferença desses lobos travestidos de ovelha por aí? Aí você anda por aí e você diz, sou da igreja batista. Qual igreja batista? A sua igreja é da parede de qual cor? Qual é a área que tem lá para as pessoas importantes? O que é? Tem pipoca doce ou pipoca salgada no culto? Olha onde a gente chegou. Olha onde a gente chegou. Então a soberania de Deus não é álibi para a gente conduzir a nossa vida de qualquer forma, desobediente. Não. A soberania de Deus, inclusive, tem que ser uma plataforma de chão firme para a gente conduzir a nossa vida. Porque há escolhas que parecem inteligentes, há escolhas que parecem prudentes, mas no fundo, tem cheiro de idolatria. Por quê? Porque tem pessoas tomando conta da sua trajetória e definindo a sua jornada, pautado em valores que não são valores do reino de Deus. Por fora tem um resultado lindo, mas por dentro corroem, sepulcros caiados. Então a pergunta dessa semana não é só, o que eu vou conquistar em 2026? Mas é, Deus, o que eu preciso abandonar em 2025 para viver de forma extraordinária o ano de 2026 com o Senhor? O que eu preciso fazer para que a minha história tome um patamar de acordo com a vontade do Senhor para a minha vida? Porque Jeremias 29:11, grava esse versículo, coloca lá na porta da sua casa. São os planos de Deus para você. De paz, alegria, harmonia. Para te trazer o bem. É isso que Deus deseja para você, para a sua casa no ano de 2026. Só que para que isso aconteça, você precisa estar nas veredas da justiça, por amor a Deus. Esse é o entendimento que a gente precisa ter. Você pode fazer da sua vida o que você bem entender. Agora, tem coisa que não convém. Aí tem gente que fica como se fosse aquela ovelhinha espiritual diante de Deus. Oh Deus, eu como graminha agora, eu ando de bicicleta, eu compro um carro, o que eu faço? Não interessa. Se você estiver aqui nas veredas da justiça, o que você fizer fazendo, consciente que você está diante dos meus olhos e pronto para agradar o meu coração, vai dar certo. Vai dar certo. Você já tem um padrão. O padrão é a vontade moral de Deus. Você já sabe o que pode, não pode, deve e não deve. Vá pelo caminho da justiça. Por amor a Deus. Porque vai dar certo. E aí a gente entra no nosso último movimento. Entre em 2026 com dependência, não com autossuficiência.
E aqui eu quero te levar a uma parte da história de Deus que é a vida de Gideão. Você conhece a história? Gideão reúne 32 mil homens, acreditando que são suficientes para cumprir o propósito de Deus, e Deus dá uma reviravolta e reduz drasticamente este número. Por quê? Para curar o povo da idolatria do fomos nós. Fomos nós. Deus deixa claro que quem salva e quem age por meio da fraqueza obediente, esse é o fiel no reino de Deus. Diante da consciência da minha fraqueza é que o poder de Deus se aperfeiçoa. Você não chegou até aqui fruto das suas inteligências, competências, forças, não. Porque quem te colocou vivo todos os dias com a renovação do fôlego da vida foi Deus. E a gente precisa entender isso. Juízes 7:2, o Senhor diz a Gideão: você tem gente demais para que eu entregue a Midian nas suas mãos, a fim de que Israel não se orgulhe contra mim, dizendo que foi a sua própria força que o libertou. O que Deus está fazendo é protegendo o coração do povo. E talvez o que Deus queira para nós em 2026 é que a gente proteja o nosso coração, como igreja, como pessoas, indivíduos, homens, mulheres, pais e mães, para que o nosso orgulho não roube a glória de Deus. Hoje estávamos lá na obra, Fagner orou por nós lembrando disso. Deus não está erguendo um prédio para sermos reconhecidos como a igreja com a estrutura XYZ, não. Nós estamos indo para aquele local ali, para que Deus levante mais um povo, dentre tantos povos que têm servido a Ele, com o propósito de sinalizar o reino de Deus aqui, nessa cidade. Ponto final. Que a glória seja dEle. Por isso que aqui está a minha palavra para você em 2026. O extraordinário de Deus frequentemente aparece, é na rotina, no ordinário fiel. Tem gente esperando um anjo descer, escrever com bola de fogo na parede. Não vai acontecer isso, não vai. O Deus não é um Deus do estrondo, do holofote. Nosso Deus não é tomado pela síndrome da holofotite. Vem o terremoto, vem o vendaval, e de repente vem uma brisa leve, e então o profeta reconhece que ali era Deus quem estava falando. Então pode ser que Deus não te chame em 2026 para debaixo do holofote. Porque o propósito de Deus não é o holofote. Sabe qual é o propósito de Deus? Fidelidade. Talvez o milagre que você tanto está esperando na sua vida, Deus queira realizar, sabe onde? No seu coração. Porque o maior milagre que Deus pode fazer não é transformar a situação, é transformar o nosso coração. E maridos melhores, esposas melhores, pais melhores, filhos melhores, famílias melhores, cristãos melhores, uma igreja melhor. É isso que Deus deseja. E talvez Deus permita, no sentido de você tem a liberdade das suas escolhas, eu não vou meter a mão nisso, para que reduza as suas certezas, para curar a sua dependência. Você acha que você é o bonzão, que você vai conduzir bonitona a sua história, que vai tudo dar certo? Se você não submeter a sua vontade à minha vontade, você corre um grande risco. E Deus não vai pôr a mão para impedir, Deus vai deixar você conduzir. Só que é muito mais adequado nós colocarmos aquilo que temos como plano diante de Deus, dizendo o seguinte: Deus, olha, é isso que eu estou entendendo como bom para mim, é isso que eu estou entendendo como adequado para a minha família, é isso que eu quero, todavia, Senhor, seja feita a tua vontade. Eu quero cumprir algo que agrade o coração do Senhor, então me sinaliza e me mostra. E como que a gente discerne isso? Não é correndo atrás do anjo que vai escrever com bola de fogo no nosso quarto, é reconhecendo o caráter de Deus nas Escrituras, é se amadurecer e se desenvolver diante da presença de Deus, submetendo essas decisões, essas escolhas, esses sonhos, essas vontades a Deus. Mas permanecer ali é algo que eu estou junto com meu filho, vivendo com ele, um tempo de oração e de intercessão para aprender a ouvir Deus. Nós somos muito apressados, a gente quer orar e antes que a gente diga em nome de Jesus, amém, Deus já mande a solução. Precipitados, não, a gente precisa permanecer na presença de Deus para aprender a ouvir o que Deus tem conosco.
Então, faça essa oração com honestidade. Deus, o que o Senhor quer fazer em mim, através de mim? Porque talvez a resposta do que você de fato precisa está na sua vida, na sua história. É uma oração onde você tira o seu eu diante do trono e coloca Deus sentado ali. E aqui a gente chega no ápice dessa reflexão. E o ápice não é você se tornar extraordinário. Porque aqui não é mensagem de autoajuda. Aqui não tem coach evangélico. O extraordinário que a gente está propondo aqui é Cristo. O ápice é Cristo. A promessa dada a Davi atravessou o caos da divisão do reino, o caos da infidelidade, o caos do exílio, o caos do silêncio. E quando parecia que a história tinha perdido o seu fio, Deus aparece e mostra o seguinte: eu nunca perdi o controle da história. Por quê? A promessa que Deus havia feito a Davi se cumpre em Jesus Cristo. E essa promessa dada a Davi, cumprida em Jesus, é transbordada e derramada sobre a sua vida. Acredite nisso. As promessas que Deus deu a Davi, cumpridas em Jesus, transbordam na sua vida. É isso que Deus quer realizar em você. Então, qual é o convite às portas de 2026? É que você não entre em 2026 apenas com as suas resoluções, mas que você entre rendido. Não correndo aceleradamente, de forma desesperada, não, mas de joelhos. Deus, o que o Senhor deseja? Submeta as suas decisões. Confie na sabedoria de Deus, na soberania dEle. Coloque-se diante de Deus. Recuse-se durante o ano de 2026 a atitude altiva de que eu dei conta, eu sou bom, eu sou boa. Recuse-se ao fatalismo, o que der que ser será. Não. Dirija a sua vida, a sua história, com o autor da história. Talvez a obediência simples hoje seja você pedir perdão para alguém. Não entre em 2026 com esse negócio agarrado no seu coração. Há pessoas que estão arrastando sentimentos há anos por conta de um orgulho. Então, talvez Deus está te dando a chance ainda nesses poucos dias que restam de 25 para você se aproximar de alguém e pedir perdão para essa pessoa, se libertar disso. Tem pessoas que vão para a cama com 4, 5, 6, 7 pessoas porque estão amarradas na alma ainda. Peça perdão. Talvez seja a hora de você deixar o seu coração petrificado, ser amolecido pelo Espírito Santo de Deus. Sabe aquele coração endurecido dentro de casa, na maneira como conduz, como se dirige. Transforme a sua casa em 2026 no altar do Senhor, para que a vontade de Deus se cumpra lá, a paz do Senhor seja percebida lá. Tem lares que são pedaços do inferno na terra. Eu não desejo isso em nome de Jesus para ninguém. Então diga, Deus, o que eu preciso fazer para que a minha casa se torne casa do Senhor? E lembre-se, fazer coisas extraordinárias, ou viver uma vida extraordinária, não é fazer coisas gigantes para Deus. Vida extraordinária é você saber viver a sua vida lá no ordinário com consciência de Deus, diante de Deus. Então a minha oração é que você viva isso. Porque o que é extraordinário nisso tudo é que Cristo nos convida a participar daquilo que Ele está fazendo. E Deus está convidando você a, em 2026, ajudar a Ele a cumprir a vontade dEle na sua vida, na sua casa, no ambiente onde você está, aqui como igreja. Que o Espírito Santo nos conduza a isso e nos ajude a isso, para a glória dEle. Em nome de Jesus. Amém.